Estamos juntas mais uma vez e neste episódio nós vamos discutir como a representatividade, a juventude e a ciência podem se unir nas redes sociais para educar, empoderar e transformar a sociedade. Tudo que a gente gosta, tudo que a gente trabalha e discute aqui toda semana. O digital, ele se torna mais do que uma plataforma de divulgação. É um território de protagonismo, inovação e também de impacto social, onde o conhecimento científico, ele se aproxima da população de forma inclusiva e democrática. E esse é o Empoderação, porque, afinal de contas, estamos em período de COP30. Vem comigo! Empoderação. Empoderação. Vozes em ação. Em todas as plataformas digitais. Tenho duas convidadas aqui que vão, uma delas, inclusive, viajará aí para a COP30, para o evento que acontecerá lá em Belém, esse evento global, internacional, climático, importantíssimo, e ela vai detalhar mais para a gente. E ela é a Bárbara Calmon, administradora geral e ambiental na rede Biomang. Ela atua na interseção entre educação, inovação e meio ambiente, e o trabalho dela, gente, busca implementar projetos educativos e ambientais em escolas e comunidades, conectando ciência, sustentabilidade e protagonismo juvenil. A Bárbara, ela é referência em desenvolver iniciativas que combinam impacto social e conscientização ambiental. Muito obrigada, Bárbara, por estar aqui conosco. Seja muito bem-vinda. Obrigada. É uma alegria recebê-la aqui. E quem está também é carioquíssima. Carioca, Tássia? Carioca, de Nova Iguaçu. Então meio fluminense, mas tudo bem. Tássia, minha queridíssima Tássia de Carvalho. Ela é formada em jornalismo, publicidade e propaganda. Possui especializações em assessoria de imprensa, marketing digital, comunicação digital e também Business for Social Impact e cultura contemporânea. A Tássia fundou a agência IS em 2016, assim que saiu do jornal O Dia, onde era colunista e repórter. E ela, gente, já palestrou em eventos de renome internacional, como TED, Gramado Summit e Mind Talk. Vamos conversar com ela? Vamos dar aqui boas-vindas? Tássia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, Gabi. Eu já acompanho o programa, então eu já tinha muita vontade de estar aqui, né? E essa é uma oportunidade, então eu agradeço muito. Eu que agradeço por estar aqui, por acompanhar o Empoderação. Bárbara, também muito contente com a sua presença, ansiosa para saber a expectativa para a sua ida à COP30. Eu já fiz a apresentação aqui através da bio, mas eu queria que vocês se apresentassem, né? Quem são vocês para além dessa mini bio que vocês mandaram? Quem é Bárbara Calmon? Agradeço o convite, essas maravilhosas aqui. Então, assim, eu sou de Salvador, natural de Salvador, sou apaixonada pelo Rio, já morei aqui por 6 anos antes da pandemia. Nós entendemos isso. E pouco a pouco estou retornando. Eu fico mais aqui no Rio do que em Salvador, mas, né, tenho raízes lá. E, assim, trabalho com a parte, né, ambiental, com a educação ambiental, tenho ações nessa área. E foi através de algumas ações que foram reconhecidas, aí eu busquei a Tássia para nos assessorar, e aqui surgiu o convite para participar. E quais são essas iniciativas que ganharam destaque? Sim, começou lá em 2019, né, quando a gente começou a ver, assim, lá onde eu morava, onde eu moro, onde a minha família mora, é bem próximo a uma área de manguezal, de mangue, e a gente viu a necessidade de pedir socorro, pedir ajuda, e através de ações locais, né, pensar local, né, e agir global, né, pensar global e agir local. E foi assim que foi acontecendo, deu uma pausa, depois retornamos com escolas, o projeto com replantio de mudas, e a gente foi fazendo Qual o nome do projeto? Rede Biomang. Rede Biomang. Sim, uma ação local. E aí, com as escolas, a gente foi chegando mais próximo dos colegas educadores, e eles viram ali que poderia, né, transformando como uma ferramenta digital através das ações voluntárias que ali
juntava todos os grupos. Foi daí, então, que esse ano a gente participou do Hackathon da NASA e os meninos foram finalistas Brasil. E hoje sai até o resultado. Hoje, dia 5, sai o resultado do Global. A gente está torcendo que o Brasil leve a melhor aí, a gente representando. Bom, embora o nosso programa só vá ao ar na semana que vem, mas já vou levar para vocês. Já. Eu tenho certeza que esse prêmio virá para cá, para o Brasil. Com É nosso, certeza. é nosso. Parabéns Sim, pelo obrigada, trabalho, obrigada. pela iniciativa. Querida Tássia, Aham. e você? O que você faz pelo mundo? Quem é Tássia de Carvalho no mundo? Então, eu sou fruto de projetos sociais. Muita gente não sabe, mas eu fiquei fora da escola mais ou menos dos 5 aos 9 anos. E eu só voltei para a escola, só pude voltar para a escola graças a um projeto social de uma creche comunitária. Então, quando eu cheguei nessa creche comunitária e meio que abriram a minha cabeça para um mundo de possibilidades, eu comecei a entender que eu queria trabalhar também com periferias, com favelas, de alguma forma, para que outras crianças, que nem eu fui, pudessem realmente retornar à escola ou não sair da escola. E aí, eu achava que eu tinha que ser médica. Por que medicina? Porque era o que mais se reclamava na década de 90, da falta de médico no posto, da falta de médico não sei aonde, que criança tá morrendo no hospital porque não tinha médico. Então, era isso que a gente reclamava. Entendeu? Então, como eu via isso, eu achava que eu tinha que ser médica. Então, eu tracei aquele plano mirabolante, fui me formar em enfermagem, e aí, quando chegou a hora do vestibular, o que aconteceu? Tinha lá uma última opção, marketing no centro do Rio. Eu nem sabia o que era marketing, porque eu queria fazer faculdade de enfermagem para depois era outro fazer medicina. Tudo bem. Aí eu falei, para minha prima, porque não tinha computador também. Juliana, o que é marketing? Aí a Juliana falou, é para fazer comercial de TV, um negócio de publicidade. Aí eu, que legal! Nossa, põe isso aí também, porque vai que eu faço comercial de TV, olha que bacana, Juliana. Aí a Juliana saiu justamente para marketing, que não era bem no centro, era no Rio Comprido, na Unicarioca. E eu comecei a estudar lá, depois eu fui analisando que realmente aquilo não era para mim, já que tinham 4 matemáticas, e eu sou muito de humanas para ter 4 matemáticas todo semestre. Te compreendo, te Entendeu? compreendo. Quem é de humanas me entende, quem não é vai falar, gente, que besteira essa matemática. Não é, gente. É difícil pra gente. E aí eu peguei e comecei a ver que tinham muitas pessoas de periferias dentro da minha universidade, graças a um apoio que eles tinham com a Viva Rio, que tinha um setor chamado Viva Favela. E aí tinha muita gente se formando em comunicação e fazendo mudança através da comunicação, através de veículos comunitários. Aí eu fiquei, nossa, então eu poderia também fazer isso? Interessante. Eu não preciso ser médica? Tá bom, já não vou gastar 5 anos, mas não sei quantos de especialização, mas não sei quantos anos. Tudo bem, então eu quero ir por essa área. E fui me enveredando em projetos sociais e órgãos governamentais. A última passagem que eu tive CLT foi no Dia, até chegar aqui hoje que eu fundei a IS. E o I é de Impacto Ácido Social, então a gente trabalha com impacto social até no nome. E a ciência? Onde entra a ciência nisso tudo? O que você ia dizer sobre algumas certificações que você tem na área? Era isso? Também. Então, durante esses meus estudos, porque eu me formei primeiro em jornalismo, eu não estava muito preocupada com pesquisa. Já quando eu fui me formar em publicidade, eu já entrei em iniciação científica. E aí, na minha faculdade começou a ter esse programa, então eu comecei a pesquisar sobre o papel das redes sociais no desenvolvimento local e nas mudanças sociais que a gente teria nos territórios. Isso em 2012, quando ninguém estava falando sobre isso. Então, eu comecei a pesquisar as redes sociais para além da memética, para além de você ficar compartilhando vídeo, e naquela época tinha coisinha de bom dia, Era só besteirinha que hoje as nossas mães mandam no WhatsApp, basicamente assim. Então, eu comecei a estudar realmente se as redes sociais poderiam ter esse papel na mudança social que a gente pretendia, que eu estava começando a enxergar. Então, no Brasil, a gente não tinha tão forte, e aí, no meio disso, acabou acontecendo
aquelas manifestações pelo aumento de 20 centavos. Ah, sim. E aí no meio disso começou a estourar isso e a mobilização foi pelas redes sociais. Então, aí a minha pesquisa, que era menor, daqui a pouco ficou um negócio muito grande, né? E aí acabou se tornando a minha tese de graduação. E aí eu comecei a estudar isso e aí acabei entrando no dia, entendeu? Até por causa do que eu já estava estudando, já estava desenvolvendo, acabei entrando no dia e continuei desenvolvendo alguns estudos em paralelo. Mas depois da pandemia eu comecei a estudar mestrado em desenvolvimento local. Eu pretendo voltar. Se eles quiserem me dar uma bolsa, eu aceito, tá? Que é particular. Mas eu pretendo voltar para o mestrado até para poder continuar pesquisando toda essa questão, né? Não só de redes sociais, mas agora eu estou mais focada no empreendedorismo como uma mudança social realmente para mulheres negras. Uhum. Porque muitas de nós acabamos recebendo muito menos do que homens negros, do que homens brancos, mulheres brancas. Então, a gente está na base financeira da pirâmide. E muitas delas apontam isso, muitas clientes vieram apontando isso durante os anos. E eu comecei a enxergar que o empreendedorismo, para muitas, tem sido uma alternativa. Porque tá bom, essa empresa aqui não quer me pagar 5 mil para eu trabalhar. Mas se eu tiver, sei lá, 10 clientes me pagando R$700, eu tô ganhando mais do que eu ganharia no CLT. E eu tenho tempo de levar meu filho na escola. Eu tenho tempo de botar para dormir. Sendo uma opção, qualidade, né? de vida também, Sim. entendeu? Bom, certeza. história aí de luta, História né? De de luta. conquista. E Sim. agora, Bárbara, e você? Como surgiu essa paixão aí pela ciência? Sim, desde pequena, né? Já acompanhando meus pais, minha avó sempre com a tecnologia ancestral, né? A sabedoria ancestral, o conhecimento das plantas, que assim, na academia a gente não vai ter, né? Essa ligação direta com as plantas, com a natureza, diretamente ligado ali a o que é passado, né? De mãe para filha e ensinamentos tradicionais. E isso a gente prezou muito, né? Durante o desenvolvimento. Também na parte de iniciação científica com os meninos, a gente colocou a parte da escola, trouxe biólogos, pessoas, né, da área técnica para desenvolver o projeto e sempre assim fui ligada, né, essa questão. E a gente praticamente mora bem próximo ao mangue, tinha os caranguejos que passavam dentro de casa. E de uns 6 anos para cá a gente viu que diminuiu bastante, sabe? Diminuiu muito, muito mesmo. A gente, 6, 7 anos atrás, tinha uma quantidade de caranguejo, gaiamu, pequenininho, filhote, no tempo da cria, né? Eles vinham, mas aí depois de um tempo passava e aí agora a gente vê que diminuiu bastante, quase zero. E isso impacta economicamente lá a comunidade? Sim, é uma comunidade ribeirinha, né? Uhum. Pescadores e marisqueiras, e a gente vê a necessidade deles ali, diariamente, além de algum auxílio, né, governamental, mas mesmo assim, muitas vezes, né, a família ali, uma mulher marisqueira, ela não vai ter ali, né, aquela parte diretamente como prover a família. A gente vê também trazer esse conhecimento, sabe? A gente levar nas escolas como elas podem tá contribuindo nessa parte do conhecimento. Falando especificamente sobre o projeto, então, da rede Biomangue, o que vocês desenvolvem lá? Como que é esse trabalho com jovens, com toda a comunidade? Sim, e o projeto em si tem mais ou menos quase uns 3 meses, né? Para tomar corpo ali, tem uns 3 meses, está bem recente, porque foi tudo construído a partir do desafio, né? Do Hackathon, mas vimos ali a necessidade que a maioria dos alunos do entorno eram filhos de pescadores, marisqueiras, que estavam cursando, inclusive, esse colégio de ensino médio técnico. E aí, a gente viu que a necessidade, que ali eles tinham conhecimento ancestral, sabe? Que não era aquela... sabia ali diretamente. E a gente foi pegando um pouquinho e foi montando, né, o projeto. Mas, assim, ainda estamos em processo de desenvolvimento. E é claro que as ideias, né, novas ideias são sempre bem-vindas e aceitas.
Então, mas aí o grupo já está, você mesmo acabou de dizer pra Sim. gente aqui, que foi pra NASA, tá participando lá desse mega evento que tá acontecendo lá. E isso já é grandioso. Sim, já grande coisa. Gigantesco, esplêndido, parabéns, inclusive. Obrigada. Não, a gente não esperava, foi, sabe? É como, olha, a gente vai fazer aqui, vai testar o projeto. E foi. Depois a gente recebeu o resultado e foi só E qual é alegria. o projeto? É o Oceanverse, que é, como é que o da NASA falar em inglês, aí eles colocaram, né, como se fosse o metaverso do oceano. Que aí a gente explora ali a parte dos manguezais do oceano, que foi um desafio esse ano da NASA, que era a parte do oceano, assim, buscar essa parte, monitorar, e o nosso foi uma exceção de 200 projetos globais, só o nosso que fala dos manguezais. E com propriedade, obviamente, Com porque certeza. é o habitat de todos, Sim, né? Todos sim. vocês. E para esse jogo, qual é a faixa etária? Entre 15 a 19 anos. Como tá sendo para eles? Nossa, Tássia? Como tá, Bárbara? Sim, é assim, eles já ficam fazendo planos, sabe? Fazem Sim. planos já. Oh, calma, tem que ir devagar. A gente já fica já com ansiedade, mas controla um pouco, calma, que a gente vai pouco a pouco, vai construindo os bloquinhos, né, para ter um resultado. Mas assim, é bem interessante porque ele já trabalha a parte também do empreendedorismo, né? Já tem uma noção, as mentorias que a gente recebeu também durante o processo foi através de plataformas como o Discord, como o Google Meet, né? Foi tudo online. Foi pessoas do Brasil inteiro, do mundo inteiro, e assim, as mentorias serviram muito, né, para ali dar um pitaco ali, melhorar, o UX design, aquele botão ali, faz assim. E assim, eles, com a IA também, a ajuda da IA, eles também fizeram algumas modificações e chegou a um resultado ali que enviou. Aí, Mas a ciência, a tecnologia, a inteligência artificial já fazia parte da rotina deles ou foi introduzida a partir do hackathon do projeto? Já fazia parte, porque eles já estão, a maioria, né, no último ano do ensino médio, ensino técnico médio informática, e aí eles já sabiam, né, fazer um código, uma linha de código. E a partir daí eles viram como é que, assim, uma linguagem deles, né, deles para eles. Ver mais ou menos o que é que pode funcionar, qual é a linguagem que pode funcionar para os outros estudantes e que seja uma linguagem acessível, sabe? Para democratizar a parte dos dados também. E foi essa a iniciativa. Tássia, ela está trazendo aqui essa história esplêndida, né, do projeto, e a gente está falando de ciência, mas a gente está falando também de tecnologia. Sim. E você é dessa área de tecnologia, de digital, embora agora esteja migrando a empreendedorismo, como você sinalizou. Mas você acredita que o digital ele favorece para que a ciência seja disseminada ou não? Ainda é muito restrito? Não, eu acredito que sim. Tanto que, antigamente, a gente só tinha acesso às informações científicas através de enciclopédias que nem a Barça. Então, assim, se a gente quisesse fazer um trabalho de escola, alguma coisa, ou a gente ia na biblioteca e pegava uma enciclopédia dividida em 50 mil exemplares, e aí a gente tinha que vasculhar para poder tentar entender aquele assunto, e muitas vezes a gente só copiava o que estava ali naquele resumo daquele tema, e era aquilo ali que a gente entregava e todo mundo meio que entregava a mesma coisa. Porque só tinha aquele Só tinha aquilo ali, e muitas vezes a gente nem entendeu o que era pra gente fazer. E aí a gente foi evoluindo. Então, começaram a ter mais livros acessíveis. Então, a gente já conseguia, talvez, ter uma linguagem mais simples. Então, eu não sei se vocês lembram, mas na década de 90 tinham aqueles livros que vinham junto com o jornal. Que a gente ia juntando o fascículo domingo a domingo para montar uma enciclopédia para a gente poder ter aquilo. Porque antes a enciclopédia era muito cara. Caríssimo. Fazia um carnê para poder pagar. Eu lembro que meu avô tinha carnê. Entreguei minha idade, gente. Não posso mais fingir, porque eu tenho uma carinha de 20 e pouco, mas eu vou fazer 40 daqui a 4 meses e pouco. Então não posso mais fingir, desculpa, me entreguei. Nunca ouvi falar em carnê, não sei nem o que é. Finge que não sabe o que é. Mas, infelizmente, eu lembro o que é um carnê. E aí a gente foi evoluindo. Então, aí, daqui a pouco, começaram a ter programas de televisão que falavam sobre ciência. Eu lembro até hoje do Disney Cruise. Não sei se
Não, é porque tinha no SBT, eles falavam, era o Comitê Revolucionário Ultra Jovem, então eles pegavam um pouco de ciência, no Disney Channel começou a falar um pouco de ciência, então a gente começou a ter isso na televisão. E aí foi evoluindo até a gente chegar nos canais do YouTube, nos canais do Instagram. Então, hoje, um tema que parecia muito difícil, a gente tem hoje influenciadores que criam conteúdos de uma maneira muito mais fácil. Então, o conhecimento ele não está mais catedrático ali, retido, a academia. Porque até chegar nessa parte da enciclopédia, que às vezes o avô tinha em casa, ou que tinha na biblioteca, também já foi um avanço. Porque se a gente lembrar bem, na história, os livros ficavam restritos a determinadas bibliotecas que as pessoas comuns nem acessavam porque elas nem sabiam ler. Então, era um conhecimento extremamente restrito. Então, hoje, se eu tiver uma curiosidade de um tema aleatório que talvez eu não saiba, talvez, sei lá, manguezais, você sabe sobre isso. E você falou muito também sobre a questão do 3D oceânico, e eu fiquei curiosa. Então, de repente, eu fico assim, poxa, mas como assim um 3D oceânico? Aí eu vou poder pegar meu celular, ou eu pergunto pro chat GPT, porque agora tem tanta IA que dá até uma dúvida. Eu posso jogar no Instagram, posso jogar no TikTok, e alguém já produziu alguma coisa me dando um vislumbre ali sobre aquilo. Então, eu acredito que sim, as redes sociais elas têm um papel muito importante para a gente conseguir ir democratizando a ciência. Com certeza. E na sua avaliação, Bárbara, a rede social, ela contribui para essa disseminação? Vocês utilizam muito lá para esse conhecimento? Com certeza. A galera jovem, né, 100% ali, não tem como, né? eles correm, já ficam no celular, diretamente a ferramenta que eles têm, né, em mãos, que facilita bastante o aprendizado, o conhecimento e até engajamento, né, com outras pessoas, com outras comunidades, o mundo inteiro está ali, e eles podem, né, com a rede social, eles pensam e ganham o mundo com essa tecnologia. E no caso dos jovens de lá, pensaram muito e foram muito criativos, né? Tanto que eles chegaram na NASA, né? Sim, verdade. Que ótimo. E quais são os desafios, assim, para ter acesso à ciência? Você acha que ela ainda é um pouco restrita em algumas áreas ou não? Sim, ainda tem um pouco, né? Ainda tem a barreira, né? A parte da academia mesmo. Eu conversando com uma pessoa que é responsável pela Zona 13 de Pescadores, ele falou que tem uma dificuldade ainda de conversar diretamente com as pessoas da academia, para dar essa oportunidade de falar, de apresentar algum tipo de peixe, sabe que eles estão fazendo algum estudo. Ainda tem um pouco de barreira, que a gente precisa, né, tá ali refazendo todo o caminho para que os muros, né, da academia possa cair e ser aberto para todos. A questão do gênero impacta? Para as mulheres a barreira é maior? Com certeza, com certeza. A gente vê, né, principalmente a questão da gestação ainda na adolescência, as meninas ainda têm muito mais responsabilidades, não que os meninos não vão ter, né, mas assim, a questão, elas cuidam mais da casa, já ficam mais responsáveis mais cedo, e aí acaba buscando outros caminhos e deixa de lado um sonho de poderia ser uma cientista, uma grande cientista, né? Uma pessoa que seguiu os estudos, mas espero, né, que a gente possa dar essa oportunidade, que venha e que desperte o interesse, que tem muita oportunidade e muitos caminhos abertos. Tássia, a falta de representatividade na ciência, você acha que ela impacta aí a confiança e o protagonismo de novos cientistas, principalmente mulheres? Sim, com certeza, porque hoje a gente tem conseguido ter algumas referências femininas, principalmente negras, na ciência. Mas, sendo muito honesta, há 10, 15 anos, eu não lembro de nenhuma. Assim, cientista negra com protagonismo, eu não lembro. Então, hoje a gente está começando a ter isso. E eu acho que a gente tem muito aquela questão que a gente, às vezes, só consegue chegar em lugares em que a gente consegue se enxergar naqueles lugares. Então, a gente pode falar isso também no audiovisual, na medicina, em qualquer área. Às vezes, a gente, né, meninas negras que foram crescendo, a gente achava que não poderia sonhar com aquela coisa,
porque nunca teve uma pessoa que Sim. chegasse naquele lugar. Então, basicamente, eu cresci tendo praticamente somente a Glória Maria como referência. E eu achava que talvez eu nunca conseguisse chegar em lugar nenhum no jornalismo, porque só tinha ela. Quem mais estava ali? Entendeu? E hoje a gente liga a televisão e dá. Assim, eu sinto prazer quando eu ligo no telejornal. E aí eu fico assim. Nossa, olha, fulana agora tá de trança. Olha, tem a Sim. Beltrana. Olha, nossa, o black dela tá muito lindo. Porque ainda tem isso. Há alguns anos atrás, eu não vou falar o canal especificamente, eu chamei um canal de TV para fazer uma matéria de uma cliente minha transista, que era Novembro Negro e tudo mais. E aí, a repórter negra queria fazer uma trança. Ela teve que ligar para a chefia para pedir uma autorização para fazer uma nagozinha num lado só. Sim. Aí eu fiquei assim, você tem que pedir autorização para sua chefia para você colocar uma trança que é só na lateral? E aí eles autorizaram, contanto que ela tirasse logo após essa entrevista. Então, na matéria seguinte que ela foi fazer, ela já não estava com a trança. Entendeu? Então, eu fiquei pensando quanto aquilo era violento. E naquela hora, eu lembrei de mim mesma no passado, que quando eu trabalhava em jornal, já aconteceu de eu chegar um dia com uma nagô, mas é daquelas que que são invertidas. Que aí você fica com um puff aqui solto, e aqui é que nem essa daqui, toda trançada para cima, e só fica aqui o puff, né? E o meu cabelo não estava cortado, só estava trançado. Destrancei e meu cabelo volta ao normal. E aí meu chefe me chamou num canto. E ele falou assim, você vai agora começar a usar seu cabelo assim? Seu marido sabe que você... Seu marido sabe que você saiu com o cabelo assim? Assim como? É só uma trança. E mesmo se eu tivesse raspado meu cabelo, o que meu marido teria a ver com eu ter raspado meu cabelo, entendeu? Meu cabelo. E aí eu assim, não, é só uma trança. Mas me olharam de tanta forma, assim, tão pejorativa. Eu era uma das poucas negras que eu fiquei tão incomodada que quando eu cheguei em casa eu tirei a trança. Então, assim, é muito agressivo isso. E quando eu simplesmente ligo a TV e vejo várias jornalistas de televisão com uma trança, com rabo, com não sei o quê, eu sinto um prazer absurdo, entendeu? Porque elas estão abrindo caminho, assim como as cientistas também estão abrindo caminhos para outras meninas negras pararem e falarem assim, olha, ela é cientista, ela é física, ela é química, ela é bióloga, olha o que ela fez. Talvez eu também possa fazer isso. Por que não? Por que não? Exatamente. Eu trouxe essa questão porque me chamou muito a atenção, acho que do Brasil todo, né? A Jaqueline de Jesus, assim. Jaqueline, sim. Pessoa maravilhosa, que salvou a gente, né? Então, ela, cientista brasileira, ela integrou a equipe que mapeou aí os primeiros genomas, né, do coronavírus. Isso em 48 horas. Coisa simples, assim, coisinha básica ali, né? Uma pandemia e ela conseguiu contribuir significativamente para isso. A representatividade, ela faz a diferença dentro desse cenário da ciência? Muita diferença. Doutora Jaqueline, inclusive, né, uma das nossas grandes referências, ela tem até uma boneca Barbie, né, que foi inspirada. Ela estava comentando e eu estava já pensando nela, na doutora Jaqueline, porque foi um grande avanço, né, ali. Muitas outras meninas vieram e já se né, inspiraram nessa formação e quantas outras, né, não vão vir. Sim. E essa parte, assim, eu faço mentoria com as meninas do Tech Innovation Girl, que é uma parte de inovação e tecnologia só para meninas de 8 a 18 anos. E, assim, tem muitas que estão começando o passinho e tem outras que já estão mais avançadas. E ver ali, busca mentoras, mulheres da área, inspiram na área de dados, na área de tecnologia, de TI, que abre portas, sabe? E quanto mais ações ligadas, né, a abrir espaço para meninas, mulheres na academia,
no espaço em si, que elas possam estar desenvolvendo uma ação ou projeto de vida. E você falou da mentoria, do hackathon, né, que você participou, acredito que participe de outros. Como é também estar nessa área de tecnologia? Nossa! Porque aí a gente está falando de ciência, a gente está falando de tecnologia, de Sim. impacto social, porque é o que você Sim. traduziu tudo isso. Mas Com como é certeza. para uma mulher estar nessas áreas? É, grande desafio, né? Mas, assim, a gente rompe barreiras, ainda assim, muito machismo, a gente já, né, passou grupos que homens interrompem falas, sempre vai acontecer, mas a gente sabe contornar a situação, né? Outras mulheres que sabem identificar essa parte, né, que o homem só quer falar e não deixa a fala para uma certa mulher dar ali a sua voz. E, assim, sempre, né, sempre fui apaixonada por essa área e participei de muitos como participante, mentora, e assim, com toda essa experiência, todos esses anos que eu fui participando, aí, assim, foi quase a metodologia que foi criada para o desenvolvimento, né, do projeto. Há quantos anos? Temos aí alguns anos, muito importantes. Eu acho que ela também sabe o que é carnê, deixa quieto. Deixa A quieto. pergunta não foi muito, Sim. muito educada. Mas sigamos aqui em prol da ciência e da tecnologia e do impacto social. Tássia, você contou da sua história, né? Fez aí esse link com o empreendedorismo, né? Que acabou também conectando aqui com a história que a Bárbara traz pra gente. E agora a gente fala de ciência e tecnologia ali lado a lado. Mas a gente vive num momento em que o negacionismo ele está muito, muito presente, muito elevado, em crescimento até, podemos dizer dessa forma. Como a gente pode, através da ciência, do conhecimento, da informação e também do impacto social, que é o empoderamento de outras pessoas, que é o desenvolvimento de outras pessoas e a invulnerabilidade, como que a gente pode ajudar a combater, a reverter ou minimizar o crescimento aí do negacionismo, principalmente na ciência? Então, eu acredito que tenham iniciativas muito boas, tipo, antes de ter, por exemplo, fato ou fake, que já aparece na televisão e já falando, olha, isso aqui é falso, a gente consultou o cientista tal, que falou que isso aqui é ciência assim, não acontece. A gente tem sites como boatos.org, que, meu Deus, quantas vezes eu recebi fake news da minha mãe. Naquela eleição de 2018, aquela fatídica, dolorosa eleição, que foi basicamente fake news pura, né? E aí a minha mãe mandava, olha o que vão fazer com as crianças, olha não sei o quê. Não, assim, E aí eu pegava e fazia assim, só pegava aquilo ali que ela botou, o tema, jogava no boatos. Boato, não sei o quê, porque a pesquisa tal, não, diz que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, eu acho que nos últimos anos, principalmente de 2018 para cá, surgiu um serviço muito importante que acaba aliando o jornalismo com ciência, com também redes sociais, com tudo, que é a questão da checagem das notícias e que não são notícias de verdade, mas são as informações que são passadas nas redes sociais. Então, existem serviços que são só para checar alguns boatos que existem por aí e que eles consultam cientistas e eles divulgam as verdades. Então, tem tanto, por exemplo, da Folha de São Paulo, tem da Globo, que é o Fato ou Fake, mas também tem de territórios de favelas. Na Maré tem um escritório de checagem. Eu até fiz um curso lá com eles, agora me fugiu o nome. Gente, por favor, me perdoem. Mas é um projeto da Redes da Maré. Então, eu lembro que é da Redes da Maré. E aí, eles têm essa questão toda de checagem de informações e de divulgação também dessas informações científicas checadas para que as pessoas possam realmente entender que aquilo não é verdade. Porque eu acho que hoje, nas redes sociais, dependendo quem esteja recebendo a informação, não precisa mais daquela história de uma mentira contada 1000 vezes vira verdade. Não.
Às vezes... Continua sendo mentira. Não, às vezes, se for mandar pra minha mãe... E assim, sim, gente, é minha mãe. Minha mãe, que me criou. Entendeu? Que criou essa pessoa pensante. Mas dependendo do que você mandar pra minha mãe, ela não vai nem discutir, ela já vai espalhar. Entendeu? Então, é importante a gente ir quebrando esses padrões e entendendo que aquilo ali é mentira e quebrando aquelas mentiras. Aí eu ainda usei a religião dela, né, a favor disso. Que eu falei assim, mãe, espalhar mentira é pecado. Então, assim, você, como uma líder religiosa, como cristã, você não pode estar pecando, espalhando essa mentira sem você checar se é verdade. Então, assim, ó, é só você pegar o que você tá mandando e jogar aqui, ó, no Google e botar boatos no final. Que o boatos.org já vai puxar se aquilo é verdade ou não. Entendeu? Então, eu acho que o seu papel como cristã é verificar. Porque a Bíblia diz que a palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. Não pode ser mentira. E aí, assim, por um tempo serviu. Agora parece que já esqueceu. Mas a gente continua trabalhando para ir quebrando as fake news, entendeu? Mas é um trabalho árduo. Sim, imagino. Para Com você deve ser certeza. doloroso, né? Ver um monte de Eu fake queria que news. você falasse sobre isso, Bárbara, porque você usa a ciência para promover impacto Sim. social, né? Para transformar a vida das pessoas, a Sim. tecnologia. E existe essa outra vertente aí que desqualifica, que nega. Como é fazer as coisas acontecerem, fazer o mundo avançar diante de situações como essa? Nossa, com certeza, né? E quebrando barreiras. E sempre vai haver, né? Essas pessoas que chegam com ali o negativismo, o negacionismo. Mas a gente tenta ali com a ciência, né? Sempre a favor e tá ali mostrando fatos, dados, principalmente, né? Que a gente trabalha diretamente com dados ali, dados científicos, que a prova científica não é qualquer conversa, roda, né? De amigos que estão falando ali, mas prova científica que possa estar ali embasando mesmo o que está acontecendo. E para os jovens que participam do projeto, vocês já discutiram sobre isso? Qual a visão deles? Temos ali uma rede, né, que trata sobre isso. A gente trouxe também uma pessoa, uma técnica para falar sobre isso e a gente tem monitorado como é que eles estão se comportando sobre isso também. A parte também de relacionamento com a internet, que às vezes aparece, né, com spam ou algo mais ligado assim, mas sempre monitorando essa parte. Bom, gente, esse papo tá bom. A gente daqui a pouquinho tá no final já. Só estou adiantando aqui. Não, só estou adiantando. A gente tem um prazo maior, mas só estou adiantando pra gente poder se organizar aqui e a gente trazer tudo que é importante para não deixar nada de fora do nosso papo. Agora, qual o impacto, Tássia, que você espera, assim, que esse trabalho que você desenvolveu no digital, aliado ao empreendedorismo, e que se traduz em impacto social, qual que é o resultado que você espera dessa junção? Nossa, eu espero tantas coisas, sendo muito honesta. Quando a gente trabalha toda essa questão de impacto social, um dos lemas, assim, um dos objetivos que a gente tem é, por exemplo, desmistificar territórios periféricos. Vou até mostrar. Ontem eu fiz essa tatuagem, que ontem foi o dia da favela. Nossa! Aí eu fiz em homenagem. E aí eu postei um vídeo dessa tatuagem. Imediatamente eu recebi uma mensagem de um homem falando: nossa, faltaram os sacos com os corpos para ficar mais realista. Eu ouvi isso. Eu fazendo uma homenagem, eu trabalho há 20 anos com territórios periféricos. Eu fiz uma tatuagem com os barracos e ele pegou e falou: faltaram os corpos embaixo. Aquilo ali foi uma violência tão agressiva e desnecessária. E assim, às vezes a gente tem que se segurar muito para não dar razão pro opressor. Ou para quem está reproduzindo a opressão, entendeu? Então eu virei e falei: no meu corpo, eu faço o que eu quiser. E só para você saber, existem 10 milhões de pessoas que vivem em favelas no Brasil. Você acha que essas 10 milhões de pessoas são bandidas? As pessoas que estão dentro dos territórios periféricos, elas só querem viver. Mas notícias e pensamentos como o seu vão corroborando essas chacinas que vão acontecendo, porque é normal, é aceitável, é tudo.
Então, quando a gente fala de conhecimento científico, a gente também consegue falar de levantamento de dados sobre violência, sobre os territórios e sobre a não marginalização de todo mundo. Porque sim, tem violência lá, mas por que o Estado entra de uma forma em um território e entra de uma outra forma em outro território? E um exemplo que todo mundo sempre acaba repetindo, que eu vou acabar repetindo também, foi quando o Roberto Jefferson foi preso. Ele atirou contra a Polícia Federal, mas mesmo assim não atiraram contra ele. Eles chegaram lá e foram conversar. Eu nunca vi o Estado entrar numa favela, ser recebido a tiro e conversar com o traficante, ou seja lá com quem for. Mas porque é na Barra da Tijuca de uma forma, porque é na Penha e no Alemão é de outra forma. A gente devia estar se questionando disso, porque nós não somos todos humanos, não pagamos impostos, e talvez a pessoa até que está na periferia pague até mais impostos, porque tem toda uma questão de discussão, justamente porque os mais pobres estão pagando muito imposto e os ricos conseguem várias isenções, mas nem é esse o mérito. Mas a gente tem que começar a discutir também por que a gente normaliza a violência em territórios periféricos, por que a gente não está analisando os dados. E existem várias favelas que têm vários dados científicos levantados e apurados para demonstrar o protagonismo local. A primeira vez que eu fui na Maré, eu acho que foi em 2012 ou 2013. Eu cheguei lá no observatório e eles tinham lá vários livros com pesquisas sobre empreendedorismo, sobre os projetos culturais, sobre não sei o quê, sobre não sei o que lá. Eles me deram uns 4 livros. Cheguei lá na Redes da Maré. Sem brincadeira, eu saí com uns 15 livros. Eu tenho todos até hoje. E assim, falando sobre a história de tal favela, os projetos e não sei o quê, e não sei o que lá. Então, assim, existem dados científicos. Como a gente faz para esses dados científicos se tornarem públicos, para que não chegue, por exemplo, um cidadão numa rede social de uma pessoa que ele nem conhece, porque ele nem me segue, e ache que é normal ele falar que eu devia tatuar sacos de corpos de pessoas mortas dentro da minha rede social. Mas você nem me conhece. Você não sabe o histórico do trabalho que eu faço. Você nem entende a violência que você está propagando, entendeu? Então, eu acho que é muito importante ter esses dados que muitas favelas já têm, mas o meu trabalho também como comunicação é encontrar formas de ir desmistificando o que muitas pessoas pensam sobre favelas. Porque uma coisa que eu acho muito engraçado também é que várias favelas que eu colocava no Guia das Comunidades, que era uma revista que o Dia produzia e que eu fazia as reportagens, muita gente falava assim: como que tu acha essas coisas, mulher? Tipo, eu nunca ia saber que existe tal coisa em tal favela, tal coisa em tal favela, tal coisa em tal favela. Eu falei, as pessoas me contam, eu vou lá, peço mais fotos, também, e aí eu entendo e faço. Só que quando eu chegava nesses lugares, por exemplo, eu lembro do Projeto Morrinho. Todo mundo já deve ter passado ali no Museu de Arte do Rio, o MAR, e já viu uns barraquinhos bonitinhos e tirou uma selfie, não sei o quê. Vocês não têm ideia, mas no território deles tem mais de 2.000 metros quadrados com aqueles mesmos barracos. Entendeu? Tem uma cidade feita ali dentro do morro, com uma instalação de arte. Isso eu não vi na Globo. Isso eu não vi na Record, isso eu não vi em lugar nenhum. Aí, quando eu cheguei lá, eu falei assim, nossa, mas isso aqui é tão incrível. E assim, fazem fila lá no MAR. Por que não fazem aqui? Aí eu falei, ninguém nunca veio te entrevistar? Aí ele falou, não, a gente já deu entrevista pra BBC, pra não sei... Todos os veículos internacionais já foram. E aí eu falei, e vocês recebem turistas? Sim, mas só estrangeiros, porque como os internacionais deram, eles vêm. Aí eu falei... E os brasileiros? Não, carioca não gosta de vir aqui porque fala que é perigoso, não sei o quê. Aí eu, mas se o gringo tá subindo a favela e tá fazendo fotos e conhecendo os projetos, por que o carioca não sobe? Porque tem esse medo, porque acha que na favela só vai ter tiroteio e bandido. Porque as informações que são passadas, que não são científicas, só fazem corroborar isso. E aí acha que é normal ter tiroteio, ter mortes. Matou 122. Tudo bem, todo mundo é bandido. Mas será que 122, ou até mais agora, que eu nem sei se já aumentou, eram todos bandidos?
não existe bala perdida, não existe a possibilidade de você estar saindo para trabalhar, você levar um tiro na cabeça e morrer, entendeu? As pessoas nem questionam, elas só normalizam. Ah, foi na favela, um monte de bandido morreu, tudo certo. Essa sua fala, ela descancara, assim, a Sim. desigualdade social que a gente tem, principalmente no nosso país, e que Sim. aqui na nossa cidade, ela tá evidente Sim. ali, né? A gente tá aqui em Ipanema, e aí tem uma comunidade Sim. aqui na Tijuca, enfim. Exatamente. E a gente vê essa disparidade Sim. que acontece. E dentro desse tema de desigualdade social, de questões ambientais, porque educacionais também, Sim. né, que não chegam nessas comunidades, a gente consegue falar da COP. Exato. Que está acontecendo, né? Que a gente está aqui no Rio na pré-COP, semana que vem, quando o nosso programa for ao ar, a COP já estará acontecendo. E eu quero abordar mais esse tema com vocês, e aí eu dou a palavra à Bárbara para saber qual será a sua participação, né? Você vai à COP, quero que você conta pra gente qual é o seu objetivo lá, qual a sua participação, como será essa sua permanência nesse grande evento global. Sim, nossa expectativa muito grande. 2 semanas atrás, eu participei de um treinamento lá com a IA do Clima, é um instituto, AI Climate Institute, e eles, né, pagaram a passagem, a hospedagem, tudo pra gente ir. E inclusive, um foi grupo, dado então, que vai. isso do projeto. O projeto foi selecionado, o projeto dos manguezais, com monitoramento na parte de dados. O projeto foi selecionado, foi em setembro que a gente submeteu, e início do mês de outubro eles deram o resultado, e o nosso projeto foi um dos selecionados dos países amazônicos, e ficamos lá uma semana para participar desse treinamento. E aí, de acordo, né, com o desenvolvimento, eles gostaram do desenvolvimento do projeto, e aí convidaram novamente para participar nessa parte das vozes dos jovens, das vozes da juventude, né, que é muito importante essa parte que eles estão criando, e vai faltar, né, muitas vozes periféricas por conta de desafios de chegar até a logística, de chegar até lá, mas o desafio, as expectativas muito grandes de chegar lá, e a gente participar um pouco das rodas de conversa, das negociações, tanto da Zona Azul quanto a Zona Verde, participar, uma troca de conhecimento com outros países, porque vai aparecer, né, chegar muita gente de outros países também, para tanto conhecer a nossa diversidade como a gente conhecer a deles. Mas, assim, com certeza, a parte da adaptação climática, né? Se a gente está ali preparado, a maioria dos estados e cidades não estão preparados ainda, né, para essa parte da adaptação. E a parte do racismo climático, da ansiedade climática, isso a gente estava tratando semana passada e ontem. Os meninos chegaram e falaram também, os garotos lá, eles falaram, nossa, essa parte da ansiedade climática, né? Aí, como medo, como colocar ali, né? Eu ia pedir para você detalhar para a gente o que é a ansiedade climática. Sim, a parte do medo, da falta de informação, que cria essa parte. Onde é que está sendo monitorado as ondas de calor da cidade, a falta de dados. Isso, né, para a sociedade em si ter essa informação de forma mais acessível. E aí cria esse medo e essa ansiedade, que vai ser um dos temas de lá da COP. A gente está muito, assim, a expectativa para saber mais detalhes também sobre vários audiobooks também e as mesas de negociações. Agora, Bárbara, a COP é um evento global, né? Temos aí líderes mundiais, estão discutindo o tema, tem a comunidade, embora seja um evento mais restrito, mas também tem a juventude, tem a comunidade. Mas quando a gente fala do que é a COP, das questões climáticas, ambientais, dos desafios, dos riscos, parece que é algo muito distante da nossa população mais carente, da nossa população aí desses territórios, né, mais sensíveis. É distante mesmo ou não? Acredito que ainda seja, né, assim, por falta de informação, que a formação acessível, né, que chegue até as escolas, a sociedade, que seja ali o discutido no grupo de conversa, de bares, de amigos,
e que seja difundido, né, através de ou matérias ou dados científicos que seja mais acessível diretamente. Mas também são problemas que afetam diretamente essas pessoas, né? São as mais afetadas, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, de arborização, a gente vê que nas comunidades, nas regiões, exceto lá na Amazônia, mas aqui no Rio de Janeiro, dentro da nossa realidade, não há nas comunidades. É um processo que está começando ainda. Então, assim, isso impacta negativamente os problemas climáticos. Aliás, como os problemas climáticos, eles impactam essas pessoas? Sim, com certeza. E influencia diretamente na saúde, né? Já tem estudos que falam sobre AVC, sobre já enfermidades que podem ser causadas pelo alto índice de calor. Tem algumas universidades que já estão monitorando, né, as ondas de calor em alguns bairros. Sim. E isso é engajar a sociedade. Tem alguns projetos também que chamam voluntários para fazer alguns pontos específicos da cidade para estar ali coletando os dados pela manhã, pela tarde, pela noite, para ver, né, quantos graus foi essa parte, para ver e fazer ali um levantamento onde que tem esses pontos para trabalhar nessa parte de adaptação e mitigação desse risco que a sociedade pode ter. Tássia? Você tá complementando aí, sim. Eu percebi que você tá querendo contribuir. Não, aí ela, Tássia, aí eu... Sim. Tá, sim, concordo. Tudo que está sendo falado agora, quando a gente começa a falar sobre essa questão de mudanças climáticas em territórios periféricos, me lembra muito todas as discussões que o Instituto Papo Reto, ele fez uma semana chamada Papo Reto pelo Clima. E eles chamaram várias organizações científicas, inclusive a Tainá de Paula, chamaram ONU, Greenpeace, Unesco, chamaram muita gente, Ribeirinhos, chamaram muita gente para poder discutir. E agora eu não vou lembrar exatamente quem disse isso, mas eu lembro que uma das pessoas que estava debatendo, ela é do Complexo da Penha, se eu não me engano. E aí ela falou que está fazendo mestrado ou doutorado no Jardim Botânico, se eu não me engano. E aí ela vê a diferença climática do Jardim Botânico para a Penha. Porque o Jardim Botânico, eu acho que é o bairro mais arborizado que a gente tem. Assim, se não for o mais, é um dos mais. Talvez São Cristóvão, ali perto da Quinta, também esteja competindo, porque quando você tá ali perto da Quinta, você sente até frio, entendeu? Dependendo, assim, você sai ali na Quinta da Boa Vista, você pensa assim, poxa, eu devia ter trago um casaco. Mas quando você já chega do outro lado, já não tem essa arborização. Mas ele percebeu que eram quase 10 graus de diferença entre o Jardim Botânico e a Penha. E 10 graus é muita coisa, são muitas doenças que você pode acabar desenvolvendo por você não ter esses acessos. E isso não acontece somente em relação ao clima, de você sentir mais calor e de você, às vezes, estar na favela e meio que ser obrigatório você ter um ar-condicionado no verão, porque senão você vai passar mal, né? Isso acaba acontecendo também em várias outras escalas, tipo os deslizamentos no verão, que a gente meio que já sabe quais são as figurinhas que vão repetir no álbum. Então, eu já sei que provavelmente vai ter um deslizamento em Petrópolis. Talvez tenha em Teresópolis, porque Teresópolis vai intercalando, um ano sim, um ano não. A gente, no Morro do Bumba, tiveram vários anos, sendo que um foi o mais gritante, porque deslizou o prédio, aí todo mundo morreu soterrado. A gente sabe que vai ter também no Morro dos Prazeres, ou então em alguma outra favela ali de Santa Teresa, porque tem várias encostas que não estão protegidas, não tem nada ali, aquilo vai deslizar, vai cair nas casas dos moradores, e aí provavelmente, quando cair ali, por exemplo, no Equitativa, que é o condomínio chique que tem do lado do Morro dos Prazeres, aí talvez seja feita alguma coisa, porque o Equitativa, ele divide praticamente a pedra ali com o Morro dos Prazeres. Eles até fecharam o único acesso que o pessoal do Morro dos Prazeres tinha para poder acessar a parte alta de carro, o condomínio fechou. Era pelo condomínio. Mas aí o condomínio, que era uma rua pública, fechou e aí virou um condomínio e não pode acessar. São coisas que se discutem, porque, por exemplo, o Morro dos Prazeres
sinceramente, na minha opinião, que trabalho há mais de 20 anos com favelas, é uma das mais inacessíveis. A mais inacessível, na verdade. E aí ela tá ali no coração do centro do Rio. Por que ela é inacessível? Porque, por exemplo, se uma pessoa passa mal, não tem condições de subir nenhum carro, nenhuma ambulância, nada. Não sobe, não tem por onde subir. Não tem. Tinha pela equitativa. Então, eles já me relataram várias vezes que quando uma mulher, por exemplo, vai parir ou alguém tá passando mal, eles pegam uma cadeira, colocam a pessoa na cadeira e os moradores se juntam pegando as pernas da cadeira para poder tirar a pessoa dali. Porque não tem. É só escada. Não tem outro lugar. Vai mandar um helicóptero? Não vão mandar um helicóptero para socorrer aquela pessoa. Então, eles dão um jeito de tirar a pessoa lá de cima assim. E eu lembro que uma vez eu contei, foram 300 e alguns degraus. 300 e alguma coisa para chegar até o topo. Nossa. Então, assim... Como socorre? Como socorre? São idosas, várias né? Discussões, né? Acabam ficando restritas entendeu? Região. E aí, você sabendo que vai ter deslizamento, que não tem uma rampa, que não tem aonde entrar um carro, que não tem como acessar, você sabe que aquilo ali é um campo minado e que quando vier a chuva vai deslizar e vão morrer pessoas. Porque não tem nem como socorrer. O governo vai mandar os helicópteros para poder ir socorrendo as pessoas de corda? Não, provavelmente não. As pessoas que vão dar um jeito de se socorrerem e vão tentar ver o que elas vão fazer. Então, assim, a gente já sabe o que vai acontecer. Não precisa de bola de cristal, mas a gente precisa ter consciência climática e também levar as favelas para as discussões, que é uma das coisas que não tem acontecido. Por isso que teve essa discussão no Instituto Papo Reto, tiveram outras discussões também. Muita gente teve dificuldade, líderes comunitários que trabalham com pautas ambientais, de ir para a COP, então muita gente não vai. E os que vão, eles estão indo, mas sem saber se vão participar de alguma mesa e se essa mesa vai ser ouvida. Então, eles estavam até discutindo formas de talvez tentarem ser ouvidos por outros líderes de outros países. Mas eu acho que o mais importante é a COP e outras organizações começarem a parar e falar: não, a gente não tem que estar pensando em hacks para eles discutirem. Eles tinham que estar já sendo convidados. Vem aqui para a mesa. Estarem integrados, né? Como é que essa mudança climática está atingindo o seu território para a gente entender como é que é? Olha, porque tem vários casos. O rio tal que tinha lá não tem mais, assoreou. Assoreou quando? Por quê? E existem esses dados. Porque muitos territórios periféricos, apesar de não ter recurso público, eles batem nas portas das universidades e pedem ajudas para os cientistas para terem esses dados já em mãos, para quando tiver qualquer oportunidade de discutir com quem tem algum poder, já ter dado. Então, eles têm esses dados, entendeu? Só que eles não têm oportunidade de apresentar. Então, eu acho que também precisa chamar para a roda para conversar. Bom, então nós vamos ter que marcar um novo encontro. Com certeza. Aqui, para ela trazer pra gente os insights lá de como foi a COP, para falar sobre o trabalho que está desenvolvendo, porque agora realmente nós chegamos ao fim aqui do nosso programa. Foi difícil, foi maravilhoso. Bárbara? Você tava preocupada. Não, vocês Bárbara, deixaram bem à vontade. Muito obrigada. Agradeço imensamente a vocês pela oportunidade. Foi ótimo ter sua participação aqui. Mais uma vez, parabéns pelo projeto, pelos jovens, né? Que dê tudo certo lá para vocês. Já deu. Aqui. Minha querida Tássia, muito obrigada mais uma vez pela sua participação, pela sua contribuição. Você que participa pela primeira vez aqui como entrevistada, mas está sempre nos bastidores contribuindo. Com certeza. Quando precisar, por favor, me chamem, porque... Sim, gente, eu sou uma esponja. Eu tenho 1 milhão de assuntos dentro dessa memória. Fique tranquila, entendeu? Então pode me chamar. Sempre. E as pessoas quiserem contactar com você, como podem te acionar? Gente, se vocês precisarem de ajuda na comunicação de vocês, é só acessarem @agência-is, se escreve IS, em qualquer rede social, ou @Tássia de Carvalho em qualquer rede social. Eu tô na dúvida, eu acho que eu queria chamar ela no WhatsApp. É só falar lá, colocar no Google Agência IS, que vai aparecer no nosso WhatsApp. Tá, obrigada. Bárbara, e vocês do projeto, como localizá-los? Como entrar em contato? Aí tem o Instagram, né, a rede social, que é muito importante, é
o meio de comunicação, que é o principal, é o Rede Biomangue. Pode acessar o @Rede Biomangue. E lá tem o nosso site e aceitamos contribuições, que é sempre bem-vindo. Sim. Tá joia. E assim, encerramos mais o Empoderação com a sua presença, com a sua escuta ativa. E aqui a gente, agindo, atuando. Espero que você também possa fazer por aí. Tchauzinho.